Cheguei atrasada ao restaurante para jantar com meu filho, a noiva dele e alguns amigos. Aproximei-me da mesa sem que ninguém percebesse. Então, ouvi meu próprio filho dizer, rindo: "Minha noiva não suporta minha mãe. Ela é patética demais para estar aqui." Todos riam, enquanto eu permanecia em silêncio. Mas os sorrisos desapareceram quando revelei um único detalhe. O som das taças tilintando contra o mármore das mesas deveria ser elegante. Mas naquela noite, cada tilim parecia uma agulha atravessando meu peito. Eram 8h43 da noite quando empurrei a porta de vidro do restaurante Família Toscana. Estava atrasada, 23 minutos para ser exata. O plantão no asilo Santa Clara tinha se estendido porque a dona Hermínia, 92 anos, teve uma crise de ansiedade e não queria que eu saísse. Segurei a mão dela até que os batimentos cardíacos voltassem ao normal. Como eu poderia abandoná-la? Minha bolsa de couro marrom, aquela que ganhei do Arnaldo em nosso 30º aniversário de casamento, escorregou do meu ombro quando avistei a mesa do fundo. Ali estava Heitor, meu único filho, 41 anos. Camisa social branca, cabelo penteado para trás com gel demais, sorriso que eu não via há meses direcionado a mim. Ao lado dele, Bruna, a noiva. Cabelos loiros escorridos, certamente com escova progressiva à cara, vestido vermelho justo, unhas de gel com pedrarias que brilhavam mesmo na luz suave do lustre. Ela gesticulava animada, e todos à mesa riam. Uns 6 amigos de Heitor, pessoas que eu conhecia vagamente de outras festas. Caminhei devagar entre as mesas. Ninguém me viu ainda. O cheiro de molho de tomate fresco misturado com manjericão enchia o ar, mas meu estômago estava fechado. Foi quando cheguei a 3 metros de distância que meu mundo desabou. A voz do Heitor cortou o burburinho do restaurante como uma lâmina afiada. Minha noiva não suporta minha mãe. Ela é patética demais para estar aqui. Ele riu. Aquele riso solto de quem estava confortável, de quem não esperava ser ouvido. Bruna bufou, revirando os olhos de um jeito teatral. Patética é pouco, amor. A mulher me liga toda semana querendo marcar um café pra gente se conhecer melhor. Gente, eu tenho vida. Não vou ficar fazendo terapia com sogra carente. As gargalhadas explodiram. Um dos amigos, aquele rapaz de óculos que Heitor conheceu na academia, bateu na mesa. Cara, sério? Ela é daquelas que fica mandando mensagem de bom dia no grupo da família? Heitor acenou com a mão como se espantasse uma mosca invisível. Pior, ela manda áudio. Áudio de 3 minutos contando que foi no mercado. Mais risadas. Eu estava ali, 3 metros. Invisível. Minha respiração ficou presa em algum lugar entre a garganta e o peito. Meus dedos apertaram a alça da bolsa até que as articulações esbranquiçaram. Bruna encostou a cabeça no ombro do Heitor, fazendo uma voz melodramática. Oi, filhinho. A mamãe tá com saudade. Vem almoçar domingo? Ela imitou minha voz, exagerando num tom manhoso que eu nunca usei na vida. A mesa inteira estava em polvorosa. Uma moça de cabelo curto limpou lágrimas de tanto rir. Outro rapaz fingia que segurava o copo com dificuldade, como se estivesse fraco de tanta diversão. E Heitor, meu filho, que eu carreguei por 9 meses, que eu cuidei quando teve pneumonia aos 7 anos, que eu acordei de madrugada para buscar na balada quando ele tinha 18 e o carro quebrou? Aquele Heitor balançava a cabeça, rindo junto. Algo dentro de mim rachou. Não quebrou, ainda não. Mas rachou. Fiquei ali, parada, segurando minha bolsa como se fosse a única coisa me mantendo de pé. Meu vestido de linho bege, simples, mas limpo e bem passado, de repente parecia inadequado perto do brilho daquela mesa. Meus sapatos baixos de couro pareciam velhos. Meu cabelo grisalho preso num coque me fazia sentir exatamente o que eles disseram. Patética. Mas então algo maior do que a dor tomou conta de mim. Clareza. Eu podia ter chorado. Podia ter corrido para fora.
Podia ter gritado, feito um escândalo, virado aquela mesa e mandado todo mundo para o inferno. Mas não fiz nada disso, porque naquele segundo de silêncio dentro da minha cabeça, enquanto eles riam da minha carência, uma verdade cristalina atravessou minha mente como um raio. Eles não sabem. Eles não sabem de nada. Heitor não sabe que fui eu quem construiu cada centavo que ele acha que vai herdar. Bruna não sabe que já descobri cada mentira suja que ela contou. Aqueles amiguinhos de mesa não sabem que eu não sou a velha coitada que aparento ser. Respirei fundo. 1 vez. 2 vezes. Então, dei um passo à frente, e foi aí que Bruna me viu. Os olhos dela se arregalaram. A risada congelou no rosto como gelo instantâneo. Ela deu um tapinha rápido no braço do Heitor, que virou a cabeça na minha direção. A cor sumiu do rosto dele. Mãe! Não respondi imediatamente. Fiquei ali, parada, olhando para cada um deles. Para as taças de vinho, para os sorrisos que murcharam, para o constrangimento que começou a ocupar o espaço onde antes havia diversão. Aproximei-me da mesa devagar. Coloquei a bolsa na cadeira vazia que tinham reservado para mim, a mais afastada, claro, perto da ponta. E então, com a voz mais calma que já usei na vida, eu disse: cheguei. E ouvi cada palavra. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi tão denso que dava para ouvir o chefe gritando pedidos na cozinha ao fundo. Bruna tentou salvar a situação com um sorriso forçado, daqueles que não chegam aos olhos. Dalva, a gente estava só... Brincando, né, amor? Ela cutucou Heitor, mas ele estava paralisado. Eu não tirei os olhos dela, nem pisquei. Brincando, repeti devagar. Como vocês brincaram quando pediram 150 mil reais emprestados para abrir uma clínica que nunca existiu? A mesa ficou muda. Um dos rapazes tossiu, desconfortável. A moça de cabelo curto olhou para o prato como se tivesse descoberto algo fascinante no molho pesto. Heitor abriu a boca, mas nada saiu. Tirei do fundo da minha bolsa um envelope pardo dobrado. Coloquei-o sobre a mesa, bem devagar, como quem coloca uma carta de baralho numa aposta alta. Você sabe o que tem aqui dentro, Heitor? Ele balançou a cabeça, mudo. Toda a verdade, cada conversa, cada mentira, cada plano que vocês dois fizeram. Meus olhos encontraram os de Bruna. E cada segredo do seu passado, querida. Inclusive sobre aquele segundo marido que morreu tão... convenientemente. O copo escorregou da mão dela. Não caiu, mas ela teve que segurá-lo com as 2 mãos para não derramar o vinho. Me levantei, peguei minha bolsa de volta. Vocês riram de mim. Me chamaram de patética. Minha voz não tremeu, nem uma vez. Mas vocês esqueceram um detalhe muito importante. Fiz uma pausa, deixei o silêncio pesar. Eu não sou patética, eu sou a dona de tudo que vocês tanto querem. E vocês acabaram de perder. Tudo. Virei as costas e saí do restaurante. Não corri, não chorei. Caminhei com a cabeça erguida, sentindo cada par de olhos grudado nas minhas costas. Só quando entrei no carro, tranquei as portas e segurei o volante com força. Foi que permiti que a primeira lágrima caísse. Mas não era de tristeza. Era de alívio. Porque finalmente, depois de meses aguentando humilhações silenciosas, fingindo não perceber, sorrindo quando deveria ter gritado, finalmente eu tinha feito a única coisa que importava. Eu tinha escolhido a mim mesma. Se você quer entender como cheguei até aquele restaurante, como me tornei a mulher que eles chamavam de patética, e como planejei, em silêncio, cada passo da minha vingança, inscreva-se no canal, porque essa história está só começando. E o pior, ou melhor, de tudo, ainda estava por vir. Meu nome é Dalva Cristina Almeida Silva, 67 anos, viúva há 8, e não, eu não nasci com dinheiro no bolso. Quando conheci Arnaldo, em 1978, eu tinha 19 anos e trabalhava como caixa numa padaria no Brás.
Ele era engenheiro civil recém-formado, com um diploma na mão e nenhum centavo no banco. Usava a mesma camisa social 3 vezes por semana, porque só tinha 2. Nos casamos 6 meses depois. Festa simples na casa da minha mãe, bolo de chocolate que eu mesma fiz, vestido emprestado da minha prima Joana. Lua de mel foi um final de semana em Campos do Jordão, num hotel baratinho que tinha goteira no banheiro. Não me arrependo de um segundo sequer. Arnaldo conseguiu o primeiro emprego numa construtora pequena. O salário mal cobria o aluguel do nosso apartamento de 40 metros quadrados em São Miguel Paulista. Então eu tive uma ideia. E se a gente vendesse marmitas? Comecei devagar. Acordava às 5 da manhã. Cozinhava feijão, arroz, bife acebolado, farofa. Colocava tudo em marmitas de alumínio que comprei no 25 de março. Arnaldo levava para a obra e vendia para os colegas. 10 marmitas no primeiro dia, 15 no segundo. Um mês depois, eram 50. Em 6 meses, eu tinha uma clientela fixa. Alugamos um pontinho pequeno do tamanho de um armário e transformamos aquilo numa lanchonete. Eu cozinhava. Arnaldo gerenciava. Trabalhávamos 14 horas por dia, 6 dias por semana. Heitor nasceu em 1984. Eu amarrei ele nas costas com um pano e continuei fritando pastéis. Não tinha com quem deixar, e creche era caro demais. Então meu filho cresceu cheirando óleo de fritura e ouvindo o barulho da chapa quente. A lanchonete virou restaurante. 1, depois 2, depois 3. Arnaldo cuidava da parte de construção e reformas. Eu cuidava do dinheiro. Sempre fui boa com números. Sabia exatamente quanto entrava, quanto saía, onde cortar, onde investir. Em 2005, compramos o apartamento no Jardim Europa. 280 metros quadrados, 3 suítes, varanda enorme com vista para o pôr do sol. Paguei R$1.200.000 à vista. Dinheiro suado, cada centavo conquistado com as mãos dentro da massa de pão. Arnaldo queria que eu parasse de trabalhar. Dalva, a gente já tem tudo. Descansa. Mas eu não queria descansar. Eu queria segurança. Queria nunca mais sentir o aperto no peito que senti quando não tinha dinheiro para comprar sapato para o Heitor quando ele era pequeno. Então continuei. Administrava os 3 restaurantes, cuidava das finanças, negociava com fornecedores. Arnaldo me chamava de o cérebro da operação, sempre sorrindo com orgulho. Em 2010, compramos a chácara em Ibiúna. 120 mil metros quadrados de terra boa, com lago, pomar de jabuticabas, casa colonial de 6 quartos. R$1.800.000. Foi nosso refúgio. Todo fim de semana a gente subia para lá, fazia churrasco, caminhava descalço na grama. Heitor adorava. Levava os amigos, fazia festa, nadava no lago. Mas então, em 2016, Arnaldo teve o infarto. Foi rápido. Indolor, disseram os médicos, como se isso fizesse alguma diferença. Ele estava consertando a cerca da chácara, sentou para descansar embaixo de uma jabuticabeira e nunca mais levantou. Enterrei meu marido numa terça-feira de março. Chovia. Heitor chorou no meu ombro. Eu segurei firme, mas por dentro estava despedaçada. Fiquei sozinha aos 59 anos. E foi aí que descobri algo sobre mim mesma. Eu era mais forte do que imaginava. Vendi os 3 restaurantes 6 meses depois. Não tinha mais energia para administrar tudo sozinha, e Heitor nunca demonstrou interesse real em tocar o negócio. Ele trabalhava com o pai, sim, mas sempre nas obras, nunca na gestão. Vendi por R$4,5 milhões, dei R$800.000 para o Heitor. Adiantamento da herança, expliquei. Achei que assim ele teria uma base, começaria algo próprio. Ele agradeceu, me abraçou, disse que ia investir com sabedoria. Com o resto do dinheiro fui estratégica. Investi em CDBs, fundos conservadores, títulos do Tesouro. R$2.100.000 aplicados, rendendo bem. O apartamento estava pago, a chácara também. Não tinha dívidas. Pela primeira vez na vida, eu podia respirar.
Comecei a fazer trabalho voluntário no Asilo Santa Clara, perto de casa. Toda terça e quinta, das 2 às 6 da tarde. Conversava com os idosos, lia livros para quem tinha a vista cansada, segurava mãos trêmulas, me matriculei em aulas de pintura em tela. Descobri que tinha jeito para paisagens. Pintei a chácara de memória, as jabuticabeiras, o lago, o céu alaranjado do entardecer. Entrei num grupo de leitura na biblioteca do bairro. 8 mulheres, todas acima dos 60, discutindo Clarice Lispector e Marta Medeiros toda quarta-feira de manhã. Eu estava bem. Estava em paz. Até que 2 anos atrás, Heitor apareceu em casa com Bruna. Ela tinha 32 anos, loira, obviamente descolorida, magra demais, unhas sempre impecáveis, roupas apertadas. Trabalha como esteticista, disse Heitor, e tem um Instagram com 89 mil seguidores. No primeiro almoço percebi a forma como ela olhava para o apartamento. Os olhos passeando pelas paredes, calculando, avaliando, tocando no mármore da bancada da cozinha como quem já se imagina morando ali. Que lugar lindo, Dalva, ela disse sorrindo. Você mora aqui sozinha? Não fica com medo? Medo de quê? Respondi. Ela deu de ombros, mexendo na salada que mal tocou. Sei lá, solidão, velhice, essas coisas, senti a farpa. Mas sorri de volta. Porque eu já tinha aprendido naqueles 8 anos sozinha que lobos vestem peles diferentes. E aquela moça de sorriso branco e perfume caro era uma loba disfarçada de cordeiro. Mas eu também tinha aprendido outra coisa importante. Cordeiros que sobrevivem, aprendem a morder de volta. E foi exatamente isso que comecei a fazer, sem que ninguém percebesse. Nos primeiros meses, Bruna foi cuidadosa, sutil, como uma serpente que observa antes de dar o bote. As farpas vinham embrulhadas em sorrisos. Num domingo de almoço, eu tinha feito meu arroz de forno com frango desfiado, receita que Heitor adorava desde criança. Coloquei a travessa fumegante na mesa, orgulhosa. O cheiro de queijo gratinado enchia a sala de jantar. Bruna serviu uma colherada minúscula no prato. Cutucou com o garfo, fazendo uma careta delicada. Ai, Dalva, você usa muito carboidrato nas suas receitas, né? Ela disse, pousando o garfo. Eu e o Heitor estamos numa dieta low carb. Ele já perdeu 4 quilos. Não perdeu, amor? Heitor murmurou algo incompreensível, de boca cheia. Ela continuou, inclinando a cabeça com aquele jeito de quem está prestando um favor. Posso te passar o contato da minha nutricionista? Ela é ótima para a terceira idade. Ajuda a controlar colesterol, essas coisas. Terceira idade. Como se eu estivesse à beira do túmulo. Engoli a raiva junto com o arroz. Outro dia, eu tinha comprado uma blusa nova, nada extravagante, apenas uma camisa de linho cor de hortelã que vi na vitrine e gostei. Vesti para ir ao grupo de leitura. Quando Bruna passou em casa naquela tarde para pegar Heitor, eles iam ao cinema. Ela parou, me olhou de cima a baixo e soltou uma risadinha. Dalva, você ainda usa essas estampas florais? Que vintage, vintage. Outra palavra bonita para dizer, ultrapassada, velha, fora de moda. Heitor nem levantou os olhos do celular. Mas o pior não eram as palavras. Era o silêncio dele. Meu filho, que antes me ligava 3 vezes por semana, agora passava 15 dias sem dar notícia. Quando eu ligava, ele atendia com pressa, voz baixa, como se eu fosse um incômodo. Oi, mãe, tô meio ocupado agora. A gente conversa depois, tá? Depois nunca chegava. Os almoços de domingo foram cancelados. A gente tá com muito compromisso, mãe. Festas de amigos, eventos, sempre algo mais importante do que passar 2 horas com a própria mãe. Eu sentia a distância crescendo como um abismo. E então, numa quinta-feira de tarde, Heitor apareceu em casa sem avisar. Estava nervoso. Coçava a nuca, andava de um lado para o outro da sala. Sentou no sofá, levantou, sentou de novo. Mãe, eu preciso conversar com você. Meu coração apertou. Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. A Bruna tá querendo abrir uma clínica de estética. Um negócio grande, sabe?
com aparelhos de última geração, sala de criolipólise, peeling de diamante, essas coisas. Ele falava rápido, evitando meu olhar. E eu vou entrar como sócio. A gente já achou um ponto comercial na Vila Olímpia. Só que a gente está precisando de um investimento inicial. Esperei. R$350 mil. O número ficou suspenso no ar como fumaça. É um empréstimo, mãe. A gente devolve em 2 anos, com juros. Tem tudo no plano de negócios. Ele tirou uma pasta amassada da mochila, com papéis que pareciam ter sido impressos às pressas. Peguei a pasta. Folheei. Números redondos demais. Projeções otimistas demais. Nenhum estudo de mercado sério. Heitor, você entende de estética? Não, mas a Bruna entende. Ela trabalha nisso há 10 anos. E vocês já consultaram um contador? Um advogado? Ele fez um gesto impaciente com a mão. Mãe, a gente não precisa de tanta burocracia. É um investimento seguro. A Bruna conhece o mercado. E se você me emprestar esse dinheiro, eu vou multiplicar. Vai ser bom para todo mundo. Fiquei em silêncio por um tempo longo. Olhei para o meu filho. 41 anos, crescido, mas naquele momento parecendo um menino desesperado. Vou pensar. Mãe, a gente precisa fechar o ponto logo, senão perde. Então eu vou pensar rápido. Ele saiu frustrado, batendo a porta do carro com força. Liguei para o meu advogado, Dr. Maurício, no dia seguinte. Expliquei a situação. Dalva, se você for emprestar, faça um contrato registrado em cartório e empreste só o que você pode perder sem sentir falta. Pensei bastante. 3 dias depois, chamei Heitor novamente. Vou emprestar R$150 mil, não 350. Com contrato, juros de 2% ao mês e prazo de 24 meses. Ele tentou negociar. Mãe, a gente precisa do valor cheio. Mas eu segurei firme. É isso ou nada, Heitor. Ele aceitou. Assinamos o contrato no cartório da Avenida Paulista numa terça-feira chuvosa. Transferi o dinheiro no mesmo dia. E então, silêncio. Heitor sumiu. Não ligou para agradecer. Não mandou mensagem. Nada. Até que 2 meses depois, ele apareceu em casa para pegar um carregador de celular que tinha esquecido. Foi rápido. Entrou, pegou o carregador e ia sair. Mas ele esqueceu o celular em cima da mesa da cozinha. Fui levar na porta. Mas antes que eu chegasse, a tela acendeu. Uma mensagem de Bruna. Não ia ler. Juro que não ia. Mas então vi as palavras. Amor, sua mãe já perguntou sobre a clínica? Fique esperta. Ela não pode desconfiar que a gente usou a grana nas minhas cirurgias. Meu estômago afundou. Peguei o celular. Meus dedos tremiam, mas abri a conversa. Subi a tela. Li tudo. Conversas sobre viagens, Dubai, roupas de marca, procedimentos estéticos, preenchimento labial, lipo de papada, harmonização facial. E então, a mensagem que me partiu ao meio. Bruna, relaxa. Quando a velha morrer, a gente tem a chácara, o apartamento e as aplicações. É só ter paciência. Heitor, tomara que seja logo. Tô cansado de fingir que me importo. Li aquilo 3 vezes, depois 4. Como se as palavras fossem mudar de sentido. Mas não mudaram. Meu filho, o menino que eu cuidei quando teve catapora, que eu levei na escola todo dia por 10 anos, que eu incentivei a estudar, que eu ajudei a construir uma vida, estava esperando eu morrer. Ouvi a porta da frente abrir, Heitor voltando. Mãe, esqueci meu celular. Entreguei para ele. Minha voz saiu estranhamente calma. Tá aqui. Ele pegou, nem olhou para mim direito e saiu. Sentei na cadeira da cozinha. A mesma cadeira onde Arnaldo tomava café todo dia. A mesma onde Heitor fazia lição de casa quando tinha 8 anos. E ali, sozinha, eu tomei uma decisão. Eles queriam me ver morta. Então, eu ia mostrar para eles o que uma mulher morta em vida ainda consegue fazer. Porque eu não ia entregar minha dignidade de bandeja, não sem lutar. A ligação veio num sábado de manhã, 10 horas.
Eu estava regando as violetas na varanda quando o celular tocou. Mãe! A voz do Heitor estava animada demais, forçada. Tenho uma notícia. Que bom, filho. Conta. Eu pedi a Bruna em casamento. E ela disse sim. Deveria ter sentido alegria. Uma mãe deveria pular, gritar, chorar de felicidade quando o filho anuncia que vai casar. Mas tudo o que senti foi um peso no estômago. Parabéns, consegui dizer. Quando foi? Ontem à noite. Levei ela num restaurante japonês super chique, pedi do jeito tradicional, de joelhos. Ela ficou emocionada demais. Ele respirou, ansioso. E mãe, a gente quer fazer a festa de noivado na chácara, daqui a 1 mês. O que você acha? O que eu achava? Achava que estava sendo usada, mas engoli as palavras. A chácara está disponível. Ótimo. A Bruna já está planejando tudo. Vai ser incrível. Desliguei. Fiquei olhando para as violetas. Arnaldo adorava violetas. Dizia que eram discretas, mas resistentes. Como eu. Respirei fundo e disquei outro número. Doutor Maurício, preciso conversar com o senhor. Hoje, se possível. Nos encontramos num café na Oscar Freire às 3 da tarde. Ele chegou de terno cinza, pasta de couro debaixo do braço. Tinha uns 60 anos, cabelo branco, olhar sério, mas gentil. Era advogado da nossa família há 15 anos. Contei tudo. As mensagens, os planos, o dinheiro das cirurgias. Ele ouviu em silêncio, anotando em um bloquinho pequeno. Dalva, você quer recuperar os 150 mil? Quero, mas quero mais que isso. Quero proteger meu patrimônio. Ele assentiu. Então vamos blindar tudo. Vou preparar uma reorganização completa dos seus bens. Holding familiar, testamento atualizado, procurações revogadas, qualquer documento antigo que você tenha assinado, a gente cancela. Quanto tempo? 2 semanas. Faça. Saí daquele café diferente, com propósito, porque eu tinha percebido algo fundamental. Eles me achavam fraca, burra, emocional demais para pensar com clareza. E isso ia ser a perdição deles. Comecei a agir, mas devagar, silenciosamente. Quando Bruna me ligou 4 dias depois para falar da festa de noivado, eu fui toda sorrisos. Dalva, a gente pensou numa coisa mais intimista, sabe? Umas 200 pessoas. 200 pessoas. Intimista. Claro, querida. A chácara comporta. E sobre o buffet, eu já achei uma empresa maravilhosa. Eles cobram 68 mil reais, mas vale cada centavo. Comida contemporânea, estações gourmet, drinks autorais. 68 mil reais. Pode mandar o orçamento que eu analiso. Houve uma pausa. Ela não esperava concordância tão fácil. Você vai pagar? Heitor é meu único filho, Bruna. Claro que vou ajudar no noivado. Ouvi um risinho abafado do outro lado. A cadela estava rindo de mim. Ai, Dalva, você é tão generosa. O Heitor tem sorte de ter uma mãe assim. Desliguei com um sorriso amargo. A festa foi marcada para um sábado. Contratei o buffet, paguei o som, as flores, as luzes de LED penduradas nas jabuticabeiras. Tudo o que Bruna pediu. Cheguei na chácara às 2 da tarde. A festa começava às 7. Bruna já estava lá com a mãe dela, 2 irmãs e um bando de amigas. Todas de salto, maquiagem pesada, risos altos, tomando champanhe que eu tinha pago enquanto decoravam o espaço. Ninguém me cumprimentou direito. Entrei na casa. Na cozinha, ouvi vozes vindando da varanda dos fundos. Reconheci a voz de Bruna. Aproximei-me da janela. Elas não podiam me ver, mas eu ouvia tudo. Gente, olha o tamanho dessa propriedade, uma das amigas dizia. Quanto você acha que vale? Bruna deu uma risada seca. Uns 2 milhões, fácil, e vai ser meu, tudo meu. E a velha? Ela não vai deixar para outra pessoa, tipo instituto de caridade? Vai nada, ela é sentimental demais, e o Heitor é filho único. Ela não tem para quem deixar. Bruna baixou a voz. Eu só preciso que a gente case logo.
Depois convence ela a assinar uns papéis, faz a procuração geral e pronto, controle total. Mas e se ela perceber? Perceber o quê? A mulher é patética. Vive implorando a atenção do filho. Ontem ela mandou 5 áudios no WhatsApp dele. 5, contando sobre a fisioterapia do joelho. Gargalhadas. Minha unha cravou na palma da mão. Mas continuei parada, ouvindo. Outra voz, mais jovem. E o dinheiro que ela emprestou? Cadê a tal clínica? Que clínica? Bruna riu alto. Gastei tudo em mim, óbvio. Harmonização, peeling, lipo. Ah, e numa viagem para Dubai. Você viu minhas fotos? Vi, mas e o contrato? Relaxa. Quando a gente casar, o patrimônio dela vira nosso. É só questão de tempo. Recuei da janela. Subi para o quarto que era meu e de Arnaldo nos finais de semana. Tranquei a porta, sentei na cama. E pela primeira vez em meses, não chorei. Porque a tristeza tinha virado outra coisa. Frieza, estratégia, determinação. Peguei o celular e mandei uma mensagem para o Dr. Maurício. Acelera tudo. Preciso de proteção total. Agora. A resposta veio em segundos. Amanhã de manhã, 9 horas no escritório. Traga todos os documentos. A festa foi exatamente como Bruna planejou. Luzes cintilando nas árvores, música ao vivo, mesas decoradas com arranjos de rosas brancas, comida sofisticada em estações espalhadas pelo jardim, 200 pessoas que eu não conhecia, amigos de Bruna, primos distantes, gente que apareceu só pelo open bar. Heitor me apresentou para meia dúzia delas. Eu sorri, cumprimentei, fingi que estava feliz. Mas quando Bruna fez o discurso de agradecimento, 20 minutos falando sobre amor, futuro, sonhos, ela não mencionou meu nome uma vez. Nenhuma. Eu tinha pago cada centavo daquela festa. E ela agradeceu às amigas, à mãe, à manicure, ao DJ, mas não a mim. Voltei para casa às 11 da noite, exausta, humilhada. Mas com uma clareza cristalina. Eles iam se arrepender de terem me subestimado, porque eu não era mais a Dalva bondosa que perdoava tudo. Eu era a Dalva que tinha construído um império do zero, e quando uma mulher assim decide reagir, não há marcha a ré. Na segunda-feira de manhã, às 9 em ponto, eu estava no escritório do Dr. Maurício, 12º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Sala ampla, estantes de mogno repletas de códigos jurídicos, cheiro de café fresco. Ele espalhou documentos sobre a mesa de vidro. Dalva, vamos fazer o seguinte: criar uma holding familiar. Todo o seu patrimônio, apartamento, chácara, aplicações, vai estar sob essa estrutura. Somente você terá poder de decisão. E o Heitor? Não entra. Pelo menos não enquanto você estiver viva. Depois da sua morte, se você quiser incluí-lo em testamento, aí você decide. Mas por enquanto, ele fica fora. Assinei cada papel. Reconheci firma. Registrei em cartório naquela mesma tarde. Quando saí do escritório às 3 da tarde, meu patrimônio inteiro, avaliado em 7 milhões de reais, estava completamente protegido. Heitor não poderia tocar em nada, nem ele, nem Bruna, nem advogado nenhum que eles contratassem. Mas eu não parei por aí. Fui ao banco. Retirei 200 mil reais em espécie. Notas de 100, organizadas em maços. Guardei num cofre particular que instalei dentro do meu closet, atrás das caixas de sapatos. Dinheiro que ninguém sabia que existia. Porque se eu tinha aprendido alguma coisa nesses 67 anos de vida, era isto. Sempre tenha um plano B que ninguém conhece. Então comecei a segunda fase do meu plano, a parte teatral. Numa quinta-feira, liguei para o Heitor. Voz cansada, lenta. Filho, você pode vir aqui em casa? Eu acho que fiz uma besteira. Ele apareceu em 40 minutos. Bruna veio junto, claro. Estavam sempre juntos agora, como sanguessugas coladas. Encontraram-me sentada na cozinha, com uma panela queimada na pia. Mãe, o que aconteceu? Eu coloquei feijão no fogo e esqueci. Queimou tudo. Passei a mão no rosto como se estivesse confusa. Não sei o que deu em mim. Saí para regar as plantas e quando lembrei...
Bruna trocou um olhar rápido com Heitor. Um olhar que dizia: "Está vendo? Dalva, a senhora tem quantos anos mesmo?" Ela perguntou, com uma preocupação falsa que me deu náusea. 67. É. Ela suspirou, dramaticamente. Às vezes a memória começa a falhar nessa idade. Minha avó tinha isso. Começou esquecendo panela no fogo, depois esqueceu de pagar conta, depois começou a se perder na rua. Heitor engoliu seco. "Mãe, você tem ido no médico?" "Tenho, mas o doutor disse que tá tudo bem. Mesmo assim, acho que você devia fazer uns exames. Neurológico, sabe?" Fingi hesitação. "Será que precisa?" Bruna já estava pesquisando no celular. "Precisa sim, Dalva. Vou marcar com um geriatra ótimo que atende a mãe de uma amiga minha, só para garantir que tá tudo certinho." Eu concordei. Voz fraca, olhar perdido. Eles saíram dali com exatamente a impressão que eu queria, que eu estava começando a decair. Durante as semanas seguintes, continuei a performance. Esqueci um compromisso no grupo de leitura. Liguei para Heitor às 8 da noite dizendo que não lembrava se tinha tomado o remédio da pressão. Deixei a televisão ligada a noite toda e disse que não ouvi. Pequenas coisas, nada alarmante demais. Só o suficiente para plantar a dúvida. E eles morderam a isca completamente. Bruna começou a me tratar como se eu fosse de vidro. Voz alta demais. Palavras simples demais. "Dalva, a senhora entendeu o que eu falei?" Heitor ficou preocupado, ou pelo menos fingia bem. Levaram-me em 3 médicos: geriatra, neurologista, clínico geral. Fiz todos os exames que pediram: ressonância, tomografia, exames de sangue completos. Resultado: saúde perfeita, memória impecável, nenhum sinal de demência, Alzheimer ou qualquer outra coisa. Mas eu fingi decepção quando o neurologista me deu a notícia. "Então não é nada, doutor?" "Nada, dona Dalva. A senhora está lúcida, cognitivamente preservada. Talvez seja só cansaço, estresse." Heitor pareceu frustrado, aliviado. Não consegui decifrar. Bruna, por outro lado, ficou visivelmente irritada. No carro, voltando para casa, ela resmungou: "Médico incompetente. Óbvio que tem alguma coisa errada. Ninguém esquece panela no fogo à toa." Mordi o lábio para não rir. Uma semana depois, instalei câmeras de segurança no apartamento. Discretas, pequenas, uma na sala, uma no corredor, uma na cozinha. Quando o Heitor perguntou o motivo, eu disse: "Filho, moro sozinha. Tô ficando mais velha. É para minha segurança. Se eu cair, alguém vai ver pela câmera." Ele achou razoável. Não desconfiou que as câmeras tinham microfone embutido e gravavam áudio. E foi através dessas câmeras que eu presenciei o pior. Numa terça-feira à tarde, Heitor e Bruna apareceram sem avisar. Eu estava no mercado. Eles usaram a chave que eu tinha dado para o Heitor anos atrás. Caso de emergência. Entraram, sentaram no sofá da sala. E eu vi tudo pelo celular, ao vivo. Bruna folheava documentos que estavam na minha escrivaninha. Contratos antigos, recibos, papéis que eu propositalmente deixei ali. "Achei", ela disse levantando uma folha. "Escritura da chácara. Está no nome dela ainda. E o apartamento?" "Também." Ela jogou os papéis de volta. "Isso é um problema." "Problema como?" Bruna suspirou, como se estivesse explicando matemática para uma criança. "Heitor, enquanto tudo tiver no nome dela, a gente não controla nada. Se ela morrer amanhã, vai pro inventário. Demora anos. E se ela deixou o testamento doando tudo para cachorro, a gente se ferra. Minha mãe não faria isso. Sua mãe tá gagá, não sabe nem o que assina." Bruna se levantou, andou pela sala. "A gente precisa que ela faça uma procuração geral. Aí você gerencia tudo para ajudar ela. E quando ela partir, tá tudo resolvido." Heitor ficou em silêncio. "Você acha que ela assina?" Bruna sorriu. Aquele sorriso de cobra. "Claro que assina."
É só você fazer aquela cara de filho preocupado, dizer que quer facilitar a vida dela, que ela tá ficando confusa com tantos documentos. Ela assina chorando de emoção. Meu sangue ferveu, mas continuei assistindo. Heitor coçou a nuca. E se ela não quiser? Então a gente insiste, leva em mais médico, arruma um laudo que diga que ela não tem mais capacidade de gerenciar os próprios bens. Interdição judicial. Você vira o curador. Resultado final, o mesmo. Desliguei o celular. Minha mão tremia tanto que derrubei a cesta de compras no chão. Alguém me ajudou a juntar as coisas, mas não lembro o rosto. Voltei para casa 2 horas depois. Eles já tinham ido embora. Fui direto pro quarto. Sentei na cama que dividia com Arnaldo. E conversei com ele, como se ele ainda estivesse ali. Amor, nosso filho virou um monstro, e eu não sei se ainda consigo salvá-lo. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia deixar eles me destruírem. Peguei o celular. Liguei pro Dr. Maurício. Preciso de uma armadilha perfeita, e preciso que eles caiam nela sozinhos. Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Estou ouvindo. E então, eu contei meu plano. Porque quando uma mulher decide parar de ser vítima, ela vira a caçadora. O convite de casamento chegou pelo correio numa manhã de quarta-feira. Papel perolado, letras douradas em relevo, envelope com meu nome escrito à mão, provavelmente por alguma calígrafa cara que Bruna contratou. Abri. Li. Bruna Cavalcante e Heitor Arnaldo Silva têm a honra de convidar Dalva Cristina Almeida Silva para celebrar a união de suas vidas. Cerimônia às 17h, Espaço Jardim das Cerejeiras, seguido de jantar. 5 convidados permitidos da minha parte. 5. Bruna tinha 150 só do lado dela. Liguei pro Heitor naquela mesma tarde. Filho, vi o convite. Só posso levar 5 pessoas? Silêncio constrangido do outro lado. É que o espaço é pequeno, mãe. E a Bruna tem família grande, muitos amigos. A gente quer fazer algo intimista. Intimista, com 150 pessoas. Entendo, menti. E mãe, sobre o seu vestido? O que tem? A Bruna separou um modelo para a senhora. Ela tem muito bom gosto, sabe? Acho que vai gostar. Não perguntei mais nada. Já sabia que ia detestar. 3 dias depois, Bruna apareceu em casa com uma sacola de boutique chique. Dalva, trouxe seu vestido para você experimentar. Tirou da sacola um vestido bege, liso, comprido até o tornozelo, manga longa, decote quadrado que cobria até a clavícula. Era o tipo de roupa que se usa para desaparecer. É discreto, eu disse. Exatamente. Bruna bateu palmas. Nada de chamar atenção, né? Afinal, o dia é meu e do Heitor. A mãe do noivo tem que ser elegante, mas sem ofuscar a noiva. Ofuscar. Como se uma mulher de 67 anos com cabelo grisalho pudesse ofuscar qualquer coisa. Provei o vestido. Caía como um saco de batata. Me deixava com 10 anos a mais. Perfeito para ela. Péssimo para mim. Adorei. Menti, sorrindo. Bruna pareceu aliviada. Que bom. Ah, e Dalva. Sobre o presente de casamento. Lá vinha. A gente fez uma lista no site da Tokenstock e da Etna. Mas se a senhora quiser dar algo mais significativo, tipo um carro, ou ajudar com a lua de mel, ou quem sabe... Ela deu uma risadinha nervosa. A chácara. Seria tão simbólico. A chácara. 120 mil metros quadrados. 1.800.000 reais de valor de mercado. Ela queria como presente de casamento. Respirei. 1, 2, 3 vezes. Vou pensar com carinho, Bruna. Os olhos dela brilharam de ambição. Sério? Ai, seria um sonho. A gente podia fazer retiros lá, receber amigos, quem sabe até alugar para eventos. Daria uma renda extra ótima. Renda extra. Com a minha propriedade. Ela saiu dali praticamente saltitando. Assim que a porta fechou, peguei o celular e gravei um áudio para mim mesma.
Hoje, dia 17 de abril, Bruna Cavalcante pediu minha chácara de presente de casamento. Valor aproximado: R$ 1.800.000. Tenho testemunha? Não. Tenho gravação? Também não. Mas tenho minha palavra. E vou lembrar disso quando chegar a hora. Os preparativos do casamento viraram um pesadelo orquestrado. Bruna assumiu tudo: flores, música, menu do jantar, decoração. Não me consultou sobre nada. Até que chegou a conta. O vestido dela, R$ 28.000, da estilista Letícia Bronstein. Quando ela me mostrou no provador da boutique, achei que ia desmaiar. É lindo, né, Dalva? Renda francesa, pedrarias Swarovski aplicadas à mão, cauda de 3 metros. É caro, consegui dizer. Ah, mas é o dia mais importante da minha vida. Ela rodou na frente do espelho. E como a senhora é tão generosa, pensei que pudesse ajudar? Ajudar. Eufemismo para pagar. Quanto? O valor total. 28.000. Pode parcelar no cartão se quiser. R$ 28.000. No vestido que ela usaria uma vez. Paguei, porque eu tinha um plano maior. E cada real que eu gastava agora seria cobrado depois, com juros emocionais. Veio depois o buffet. 60 pessoas no jantar. Menu degustação de 6 etapas, vinhos importados, doces finos. R$ 83.000. A senhora vai pagar, né, Dalva? Afinal, é o casamento do seu único filho. Paguei. As flores? R$ 12.000 em arranjos de orquídeas e lírios. Paguei. A banda de música ao vivo? R$ 15.000 por 4 horas. Paguei. No final das contas, eu tinha desembolsado R$ 206.000 num casamento que não era meu, para uma nora que me desprezava, para o meu próprio filho que esperava a minha morte. Mas o pior não foi o dinheiro. Foi a lista de convidados. Bruna fez questão de me mostrar, como se fosse um troféu. Olha, Dalva, convidei toda a minha família, tios, primos, até afilhados. Também chamei minhas amigas do Instagram, umas blogueiras. Ah, e o pessoal da clínica onde eu trabalho. Vai ser demais. Passei os olhos pela lista. 147 pessoas do lado dela. Do meu lado, 5 vagas. Bruna, eu posso convidar mais alguém? Tenho amigas do grupo de leitura, do asilo onde faço voluntariado. Ah, Dalva, o espaço é pequeno. E essas senhorinhas? Vocês vão se cansar rápido, né? Festa de casamento tem música alta, dura até tarde? Melhor não. Senhorinhas. Como se eu fosse uma inválida. Escolhi 5 pessoas. Leonor, minha amiga advogada de 72 anos. Carmen e Joelma, do grupo de leitura. Seu Moacir, um senhor viúvo do asilo que sempre me fazia rir. E Júlia, filha da minha prima distante, porque prometeu que me ajudaria se eu precisasse. 5 pessoas que realmente me amavam. Contra 147 que nem sabiam meu nome. Uma semana antes do casamento, Heitor me chamou para conversar. Estava nervoso, mexendo nas mãos, evitando meu olhar. Mãe, a gente precisa acertar umas coisas. Questões práticas. Tipo, documentação. A Bruna e eu conversamos e seria bom se a senhora fizesse uma procuração. Só para facilitar as coisas, sabe? Eu poderia ajudar com as contas, os pagamentos, essas burocracias que a senhora está achando difíceis. Ali estava. A armadilha. Fingi considerar. Procuração para quê, exatamente? Geral. Assim eu posso gerenciar tudo. O apartamento, a chácara, as aplicações, tudo em ordem, sem a senhora se preocupar. Meu coração bateu mais rápido, mas mantive o rosto calmo. Heitor, vou pensar. É uma decisão importante. Mas, mãe, é só para ajudar. Eu sou seu filho. Quem mais vai cuidar da senhora? Olhei nos olhos dele. Procurei o menino que conheci. O garoto que vinha correndo me abraçar quando eu buscava na escola. O adolescente que chorou no meu colo quando levou o primeiro fora. Não encontrei. Vou pensar. Repeti. Ele saiu frustrado. Naquela noite, liguei para o Dr. Maurício. Eles pediram a procuração. E você? Disse que ia pensar.
Vou enrolar até depois do casamento. Ótimo. Quanto mais tempo eles esperarem, mais desesperados ficam. E quanto mais desesperados, mais erros cometem. Desliguei. Fiquei sentada no sofá escuro da sala, olhando para as fotos na estante. Eu e Arnaldo no dia do casamento. Heitor bebê no meu colo. Heitor formando na faculdade. Nossa família sorrindo na chácara. Quando tudo tinha sido verdadeiro. Quando meu filho tinha deixado de me amar. Não consegui responder. Mas uma coisa eu sabia. No dia daquele casamento, eles iam descobrir quem eu realmente era. E não iam gostar do que veriam. 2 dias antes do casamento. Quinta-feira, 8 horas da noite. Eu estava saindo do asilo Santa Clara quando o celular tocou. Mensagem do Heitor. Mãe, tô num jantar com uns amigos e a Bruna no Família Toscana. Vem também? Vai ser legal. Meu coração deu um pulo. Fazia meses que ele não me convidava para nada. Respondi rápido. Vou sim, chego em 20 minutos. Mas Dona Hermínia teve a crise. A pressão subiu, o coração disparou. Segurei a mão dela, conversei baixinho, esperei o batimento voltar ao normal. Não podia abandoná-la. Quando finalmente consegui sair, já eram 8h40. Atrasada. Dirigi rápido demais pela Rebouças. Estacionei torto na rua ao lado do restaurante. Peguei minha bolsa de couro marrom, a que Arnaldo me deu, e praticamente corri até a entrada. O Família Toscana era elegante. Paredes cor de terracota, lustres de cristal, cheiro de alho e azeite no ar. Música italiana tocando baixinho. Vi a mesa do fundo. Heitor de costas para mim, camisa branca, cabelo com gel. Bruna ao lado dele, vestido vermelho coladinho, rindo alto. 6 pessoas ao redor. Taças de vinho. Risos. Intimidade. Caminhei devagar entre as mesas. Ninguém percebeu minha chegada. E foi quando eu estava a 3 metros que ouvi a voz do Heitor. Clara, firme, sem remorso. Minha noiva não suporta minha mãe. Ela é patética demais para estar aqui. O mundo parou. Meus pés colaram no chão. A bolsa quase escorregou do meu ombro. Bruna bufou, revirando os olhos teatralmente. Patética é pouco, amor. A mulher me liga toda semana querendo marcar um café pra gente se conhecer melhor. Pelo amor de Deus, eu tenho vida! As gargalhadas explodiram. Um rapaz de óculos, que eu lembrava vagamente de ver na academia com o Heitor, bateu na mesa. Sério? Ela é daquelas que manda mensagem de bom dia no grupo da família? Heitor riu. Aquele riso solto que eu costumava amar. Pior, ela manda áudio. Áudio de 3 minutos contando que foi no mercado. Ontem mesmo. Oi, filhinho, comprei aquele queijo que você gosta, vem buscar? Mais risadas. Uma moça de cabelo curto limpava lágrimas. Bruna encostou a cabeça no ombro dele, imitando minha voz com um tom meloso e exagerado. Ai, filhinho, a mamãe tá com saudade. Por que você não vem almoçar domingo? Ela fez biquinho. Gente, é constrangedor. A mesa inteira ria. Não era risada educada. Era gargalhada. Meu estômago revirou. Mas então Bruna continuou. E o que ela disse a seguir me congelou por dentro. Ela baixou a voz, mas não o suficiente. Mas relaxa. Depois que a gente casar, a coitada assina aquela procuração e pronto. Aí é só esperar a natureza fazer o trabalho dela. Silêncio por 2 segundos. Depois alguém perguntou. Esperar? Como assim? Bruna deu de ombros bebericando o vinho. A mulher tem 67 anos. Já tá gagá. Quanto tempo vocês acham que ela tem? 5 anos? 10 no máximo? Heitor não discordou. Apenas olhou para o prato. Um dos amigos, um rapaz magro de barba, fez uma cara de falsa preocupação. Mas, cara, e se ela deixar tudo para a instituição de caridade? Já vi caso assim. Bruna riu com desdém. Deixar para quem? Pro asilo? Ela rebolou os olhos. A Dalva é sentimental demais. Ela vive dizendo que o Heitor é a vida dela, que ele é tudo. Não vai deserdar o próprio filho. E se ela desconfiar? De quê?
Bruna gesticulou com a mão cheia de anéis. A mulher é patética. Faz qualquer coisa por migalhas de atenção. Ontem ela me mandou mensagem perguntando se eu queria ir com ela escolher cortina nova para o quarto dela. Cortina, gente. Gargalhadas novamente. Heitor finalmente falou, e o que ele disse me arrancou o chão dos pés. Eu sei que parece cruel, mas minha mãe, ela não tem mais nada na vida além de mim. É triste, mas é verdade. Pelo menos quando ela morrer, vai saber que deixou o filho bem de vida. A mesa ficou em silêncio por um instante, desconfortável, até que Bruna ergueu a taça. Um brinde ao futuro e à herança que vem junto. As taças tilintaram e algo dentro de mim se quebrou definitivamente. Mas não era a dor que eu esperava sentir. Era clareza, frieza, determinação absoluta. Dei um passo à frente, depois outro. Foi Bruna quem me viu primeiro. Os olhos dela se arregalaram. A taça parou no ar, a meio caminho da boca. Ela deu um tapinha desesperado no braço do Heitor. Ele virou a cabeça e empalideceu. Mãe, não respondi imediatamente. Fiquei ali, parada, olhando para cada um deles, para os sorrisos que murcharam como flores no sol, para os olhares que desviaram, para o constrangimento que ocupou a mesa como uma nuvem densa. Caminhei devagar. Meus passos ecoavam no silêncio. Cheguei até a cadeira vazia, a que tinham reservado para mim na ponta, claro, longe do centro das atenções. Coloquei a bolsa no encosto. E então, com a voz mais calma que já usei na vida toda, eu disse: cheguei. E ouvi cada palavra. O silêncio que caiu foi tão pesado que dava para ouvir o chefe gritando na cozinha. Bruna tentou salvar. Sorriso forçado, voz melosa. Dalva, você chegou? A gente estava só brincando, né, amor? Ela cutucou Heitor, mas ele estava paralisado, olhando fixo para o prato. Eu não pisquei. Não tirei os olhos dela. Brincando, repeti devagar, saboreando cada sílaba. Como vocês brincaram quando pediram 150 mil reais para abrir uma clínica que nunca existiu? A mesa congelou. Como vocês brincaram quando gastaram meu dinheiro em cirurgias plásticas, em viagens para Dubai, em roupas de marca? A moça de cabelo curto olhou para o prato como se tivesse descoberto petróleo no molho. Bruna abriu a boca. Nada saiu. Tirei do fundo da bolsa um envelope pardo. Coloquei sobre a mesa, bem no centro, empurrando uma taça de vinho para o lado. Você sabe o que tem aqui, Heitor? Ele balançou a cabeça, mudo. Toda a verdade. Minha voz era firme, sem tremer. Cada conversa de WhatsApp, cada mensagem planejando minha morte, cada mentira que vocês dois contaram. Abri o envelope, tirei cópias impressas, joguei na mesa uma por uma. Screenshots de conversas, comprovantes bancários, fotos. E aqui, disse tirando mais papéis, está o passado da sua noiva, Heitor. Os 2 casamentos anteriores, com homens viúvos, ricos, que morreram em circunstâncias curiosas. Bruna ficou branca, literalmente. A cor fugiu do rosto dela como água escorrendo. E isso é calúnia, ela gritou, se levantando. Você vai se arrepender. Não vou, respondi calmamente. Porque diferente de você, eu tenho testemunhas, documentos, advogados e a verdade. Me levantei, peguei minha bolsa de volta, olhei para o meu filho, nos olhos dele, procurei arrependimento, vergonha, qualquer coisa, nada. Então eu disse, a frase que vinha ensaiando na minha cabeça desde que ouvi aquela conversa. Vocês riram de mim, me chamaram de patética. Pausa. Mas vocês esqueceram um detalhe muito, muito importante. Silêncio absoluto. Eu não sou patética. Eu sou a dona de tudo que vocês querem. Cada centavo, cada metro quadrado, cada aplicação. Inclinei-me para frente. E vocês acabaram de perder. Tudo. Virei as costas e saí do restaurante de cabeça erguida,
sentindo cada olhar cravado em mim. Não corri, não chorei. Porque finalmente, depois de meses, eu tinha feito a única coisa certa. Eu tinha escolhido minha dignidade. E o que aconteceu depois daquele jantar mudou tudo, para sempre. Cheguei em casa às 9h15 da noite. Tranquei a porta. Encostei nela por um segundo, respirando fundo. Meu celular tocou. 1 vez, 2, 10 vezes seguidas. Heitor. Não atendi. Mensagens começaram a chegar, uma atrás da outra. Mãe, a gente precisa conversar. Foi mal entendido. Você tirou tudo de contexto. Por favor, atende o telefone. Desliguei o celular. Coloquei para carregar no quarto. Tomei banho. Água quente. Deixei escorrer pelo rosto, lavando a humilhação. Vesti meu pijama de algodão, aquele velho, puído, mas confortável. Fiz um chá de camomila. Sentei na varanda, olhando as luzes da cidade. E pela primeira vez em meses dormi tranquila. Na manhã seguinte, às 7h20, a campainha tocou. Insistente, desesperada. Olhei pelo olho mágico. Heitor, sozinho. Olheiras fundas, camisa amarrotada. A mesma da noite anterior. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança. Mãe, por favor, preciso falar com você. Fala. Aqui? No corredor? Aqui mesmo. Ele passou a mão no rosto. Estava exausto. Eu não quis dizer aquelas coisas. Foi a Bruna. Ela me influencia, sabe? Eu fico confuso quando tô perto dela. Ela o quê, Heitor? Te obrigou a rir? Te forçou a concordar? Silêncio. Você é um homem de 41 anos. Não é criança. Não me venha com essa história de influência. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Reais? Fingidas? Não consegui distinguir. Mãe, eu errei. Eu sei. Mas eu te amo. Você é minha mãe. A gente pode conversar, resolver isso. Resolver, repeti amarga. Como? Me pedindo desculpas? Prometendo que vai mudar? Sim, eu prometo. Vou terminar com a Bruna. Vou devolver o dinheiro. Ri. Não foi uma risada feliz. Foi seca, cansada. Você nem tem o dinheiro, Heitor. Gastou tudo em cirurgias dela, lembra? Em viagens, em futilidades. Ele abaixou a cabeça. Eu vou dar um jeito. Vou trabalhar, vou pagar em parcelas, mas eu pago. E a procuração? Ainda acha que eu deveria assinar? Ele engoliu seco. Não, esquece a procuração. Esquece tudo. Só não me tira da sua vida, mãe. Por favor. Olhei para o meu filho. Tentei lembrar do menino que ele foi, do garoto que corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho, do adolescente que me defendia na escola quando alguém falava mal de mim. Mas só vi um homem quebrado. Manipulado, sim, mas também covarde. Heitor, eu preciso de tempo. Preciso pensar. Quanto tempo? O suficiente para decidir se ainda tenho um filho, ou se perdi ele para sempre. Fechei a porta. Ouvi ele do outro lado, chorando baixinho. Depois, passos se afastando. Sentei no sofá, mãos tremendo, porque a verdade era essa. Eu ainda amava meu filho, mas não confiava mais nele. E amor sem confiança não constrói nada, só dói. 3 horas depois, meu celular tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dalva? Voz feminina, grossa, furiosa. Aqui é a mãe da Bruna. Meu estômago apertou. Pois não. Você tem coragem de espalhar mentiras sobre minha filha? Inventar histórias sobre maridos mortos? Isso é crime, sabia? Mantive a voz firme. Não inventei nada. Tenho provas, certidões, reportagens de jornal. Mentira. Senhora, sua filha se casou com Edmundo Portela em 2015. Ele morreu em 2016, 6 meses depois de alterar o testamento, deixando tudo para ela. Causa da morte: queda na escada. Depois se casou com Valdemar Cunha em 2018. Ele morreu em 2019. Ataque cardíaco. Também mudou o testamento. Silêncio do outro lado. Coincidências, ela murmurou, mas a voz estava trêmula.
2 viúvas milionárias aos 30 anos? Coincidência demais pro meu gosto. Você vai se arrepender. A gente vai processar você por difamação. Fique à vontade. Meus advogados estão esperando. Desliguei. Minutos depois, mensagens de Bruna. Você destruiu tudo. O Heitor terminou comigo por sua causa. Espero que você fique sozinha pelo resto da vida. Velha amargada. Bloqueei o número, mas a última mensagem me apertou o peito. Não pela raiva dela, mas pela verdade escondida ali. Eu estava sozinha. Meu marido morto, meu filho perdido, minha família desfeita. Será que valia a pena? Será que proteger meu patrimônio valia perder meu único filho? Passei o dia inteiro nessa dúvida. Até que às 6 da tarde, a campainha tocou de novo. Olhei pelo olho mágico. Leonor, minha amiga advogada. Abri. Ela entrou com uma pasta debaixo do braço e cara séria. Dalva, você pediu para eu investigar a Bruna, lembra? Lembro. Então senta, porque o que eu descobri é pior do que você imagina. Sentamos na mesa da cozinha. Ela abriu a pasta. Tirou documentos, fotos, cópias de processos. O primeiro marido dela, Edmundo? A família contestou o testamento. Achavam a morte dele suspeita, mas não conseguiram provar nada. O caso foi arquivado. E o segundo? Valdemar tinha 3 filhos do primeiro casamento. Eles também contestaram, mas Bruna tinha procuração assinada. Levou metade da herança antes que alguém pudesse impedir. Meu sangue gelou. Leonor, ela ia fazer isso comigo. Eu sei. Ela me olhou nos olhos. E ia conseguir. Porque você confia demais, Dalva. Porque você ainda acredita que as pessoas são boas. Lágrimas escorreram. Não de tristeza, de raiva. Eu quase assinei aquela procuração. Mas não assinou. E sabe por quê? Porque você é mais forte do que eles pensam. Limpei o rosto com as costas da mão. O que eu faço agora? Leonor sorriu. Aquele sorriso afiado de quem conhece as leis de cor. Agora? Você contra-ataca? Contudo, ela empurrou mais papéis para mim. Ação de cobrança contra o Heitor. 150 mil reais mais correção e juros. Dá 187 mil. Ele não tem esse dinheiro. Problema dele. Ou paga, ou você penhora o que ele tiver. Ela passou para o próximo documento. Alteração completa do testamento. Tudo para o Instituto de Caridade, para o asilo, para a bolsa de estudos. Heitor recebe apenas usufruto do apartamento enquanto você viver. Depois, nada. Nada? Nada. Ele fez a escolha dele, Dalva. Agora você faz a sua. Peguei a caneta. Assinei. E com cada assinatura, senti um pedaço de mim se despedindo do passado, do filho que eu conheci, da família que eu sonhei ter. Mas ganhei algo maior, minha liberdade. E quando Heitor descobrisse o que eu fiz? Aí é que a história ficaria realmente interessante. O oficial de justiça bateu na porta do apartamento do Heitor numa segunda-feira de manhã. Eu sei porque ele me ligou 10 minutos depois. A voz trêmula, incrédula. Mãe, o que é isso? Uma ação de cobrança? 187 mil reais? Estava tomando café na varanda. Coloquei a xícara devagar no pires. É o dinheiro que você me deve. Com correção e juros, como estava no contrato. Mas mãe, eu não tenho essa grana. Você sabe disso? Não é problema meu, Heitor. Você assinou o contrato, gastou meu dinheiro em futilidades, agora paga. Como? De onde eu tiro 187 mil reais? Vende o carro. Pega empréstimo. Trabalha. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Aprende o que é conquistar dinheiro com esforço, igual eu e seu pai fizemos. Silêncio tenso. Você tá fazendo isso por vingança. Não. Estou fazendo isso por justiça. Tem diferença. Ele desligou na minha cara. Não liguei de volta. 2 horas depois, Bruna apareceu no meu prédio. O porteiro me ligou. Dona Dalva,
Tem uma moça aqui embaixo querendo subir. Diz que é urgente. Manda ela ir embora. Ela tá gritando, dona Dalva. Tá fazendo escândalo. Desci. Não ia deixar aquela víbora manchar minha reputação no prédio. Encontrei ela no hall de entrada. Cabelo despenteado, rímel borrado, vestida com calça de moletom e blusa larga, tão diferente da Bruna produzida que eu conhecia. Você! Ela apontou o dedo na minha cara. Você destruiu tudo. Cruzei os braços. Eu não destruí nada. Apenas mostrei a verdade. O Heitor terminou comigo. Disse que não pode casar comigo porque você provou que sou interesseira. Provou? Ergui a sobrancelha. Bruna, você é interesseira. E pior, perigosa. Eu amava ele. Ri. Não consegui segurar. Amava? Você amava a chácara dele, o apartamento, a herança. O Heitor era só um meio. Ela deu um passo à frente, agressiva. Sabe qual é o seu problema, Dalva? Você é uma velha sozinha que não suporta ver o filho feliz. Tem inveja, porque você já era e eu sou nova, bonita, desejada. As palavras deveriam doer, mas só me causaram pena. Bruna, você tem 32 anos e já enterrou 2 maridos. Eu tenho 67 e construí um patrimônio com honestidade. Quem você acha que é mais feliz? Eu teria sido, se você não tivesse se metido. Sabe o que acontece agora? Inclinei-me para frente, voz baixa. A família do Valdemar reabriu o processo. Acharam irregularidades. E adivinha quem enviou documentos para eles? O rosto dela perdeu toda a cor. Você não fez isso. Fiz. Porque se tem uma coisa que aprendi nesses 67 anos, é que gente como você sempre comete o mesmo erro. Acha que todo mundo é bobo. Ela tentou me empurrar. O porteiro segurou ela. Você vai se arrepender. Eu vou... Vai o quê? Me processar? Com que dinheiro? Seu Instagram de blogueirinha não paga advogado bom não, querida. O porteiro a retirou do prédio. Ela gritava, esperneava. Subi pro apartamento. Mãos tremendo de adrenalina. Sentei no sofá, respirei fundo. E então... Então chorei. Não de tristeza, de exaustão. Porque ganhar aquela guerra não tinha gosto de vitória. Tinha gosto de perda. Perdi meu filho, minha ilusão de família. Meus sonhos de ser avó um dia, de ter netos correndo pela chácara. Tudo desmoronou. E eu estava sozinha. O telefone tocou. Número desconhecido novamente. Atendi, cansada. Dona Dalva, aqui é da Promotoria Pública. A senhora fez uma denúncia sobre Bruna Cavalcante? Fiz. Suspeita de estelionato e possível envolvimento em mortes suspeitas. Vamos investigar. Precisamos que a senhora venha prestar depoimento. Quando? Amanhã, se possível. Estarei lá. Desliguei. Olhei para a foto de Arnaldo na estante. Ele de terno, sorrindo, tirada no aniversário de 30 anos de casamento. Amor, eu fiz a coisa certa? Perguntei para a foto, como se ele pudesse responder. Silêncio. Mas dentro de mim, algo sussurrou. Sim, porque proteger a si mesma nunca é errado, mesmo quando dói. Na terça-feira, às 5 da tarde, Heitor apareceu de novo. Dessa vez, eu deixei ele entrar. Sentamos na sala, distantes. Ele no sofá, eu na poltrona. Cancelei o casamento, ele disse, voz baixa. Eu sei. Perdi o sinal que tinha dado no buffet. 12 mil reais. Não respondi. Bruna sumiu. Mudou de cidade, acho. As redes sociais dela sumiram. Melhor assim. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. Mãe, eu estraguei tudo. Eu sei, não tenho desculpa. Fui ganancioso, idiota, covarde. Foi. Ele me olhou. Olhos vermelhos. Mas eu ainda sou seu filho. Biologicamente, sim. Só isso? Suspirei. Longo, cansado. Heitor, você esperou minha morte, riu da minha solidão. Planejou roubar tudo o que construí com seu pai. Minha voz tremeu.
Como você espera que eu te perdoe? Não espero, mas quero tentar merecer. De novo. Como? Trabalhando, pagando minha dívida, sem pedir nada, sem esperar herança. Só quero que você saiba que eu ainda te amo, mesmo tendo feito tudo errado. Olhei para ele, para o homem quebrado na minha frente. Parte de mim queria abraçar, perdoar, esquecer tudo. Mas a outra parte, a mais forte, a que tinha aprendido a se proteger, não permitiu. Você pode morar no apartamento enquanto eu viver, mas não vai herdar nada. Tudo vai para a caridade. Pausei. E se quiser meu respeito de volta, vai ter que conquistar. Dia após dia, sem atalhos. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Eu aceito. Tem mais uma coisa. O quê? Quero os 187 mil de volta. Não vou retirar a ação. Ele engoliu seco. Vou pagar, nem que demore 10 anos. Que demore, então. Ele se levantou, caminhou até a porta, parou, mão na maçaneta. Mãe? Fala. Desculpa. De verdade. Não respondi, porque desculpas são palavras. E palavras eu tinha aprendido, eram baratas. Ações, só ações valem. Ele saiu. E eu fiquei ali, sozinha na minha sala enorme, no meu apartamento silencioso. Mas pela primeira vez em meses, senti paz. Porque às vezes, perder tudo é o único jeito de se encontrar. 6 meses depois. Janeiro. Verão pesado em São Paulo. Ar abafado, céu azul sem nuvens. Eu estava na varanda do meu apartamento novo. Sim, novo. Vendi-o de 280 metros quadrados por 3 milhões e meio. Comprei um de 120 metros, moderno, funcional, só meu, por 1 milhão e 200 mil. 3 quartos, 2 banheiros, cozinha da americana, varanda com vista para o parque. Não precisava de tanto espaço, não mais. O dinheiro da venda? 1 milhão e 800 mil guardados, aplicados, seguros. Heitor pagou a primeira parcela da dívida, 10 mil reais. Ainda faltavam 177 mil, mas ele estava pagando, todo mês, sem falta. Conseguiu emprego numa construtora, voltou a fazer o que sabia, engenharia, salário honesto, nada extravagante, mas digno. Ele me ligava uma vez por semana, conversas curtas, educadas, distantes. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filho. E você? Trabalhando. Paguei mais uma parcela ontem. Vi. Obrigada. Silêncio constrangido. Então... A gente se fala semana que vem. Tá bom? Não era a relação que eu sonhei, mas era a possível. E eu tinha aprendido a aceitar o possível ao invés de sofrer pelo ideal. Bruna? Desapareceu. Mudou para Florianópolis, segundo rumores. Criou outro Instagram, outro nome, outra vida. A investigação da promotoria não deu em nada. Falta de provas concretas. Mas pelo menos ela estava longe. E a família do Valdemar conseguiu recuperar parte do dinheiro através de um acordo extrajudicial. Não foi tudo, mas foi alguma justiça. Quanto a mim? Bem, eu me reinventei. Criei o Instituto Arnaldo Silva, Educação Financeira para Viúvas e Idosos, um projeto que nasceu da minha dor, mas cresceu em propósito. Aluguei uma salinha comercial na Vila Madalena. 3 vezes por semana, eu e mais 4 voluntárias, todas mulheres acima de 60, todas viúvas ou divorciadas, dávamos aulas gratuitas. Ensinávamos sobre investimentos, heranças, testamentos, procurações, como não ser enganada por parentes ou golpistas. No primeiro mês, apareceram 12 mulheres, no segundo, 36. Agora, 83 inscritas. Lista de espera de 20. Histórias como a minha se repetiam assustadoramente. Filhos manipuladores, noras interesseiras, genros aproveitadores, netos que só apareciam quando precisavam de dinheiro. E ali, naquela sala pequena com cadeiras de plástico e café aguado, essas mulheres aprendiam a se proteger. Uma delas, Dona Aparecida, 71 anos, me abraçou chorando depois da terceira aula.
Dalva, você me salvou. Eu ia assinar uma procuração para o meu filho ontem. Mas depois do que aprendi aqui, não assinei. E descobri que ele queria vender meu apartamento sem eu saber. Histórias assim me enchiam o peito de algo que não sentia há muito tempo. Propósito. Também dei palestras. Pequenas, em bibliotecas públicas, associações de bairro, grupos de terceira idade. O título: Da Mulher Invisível à Mulher Inegociável, como reconquistei minha dignidade. No começo era difícil. Contar minha história em voz alta para estranhos, expor minha dor. Mas depois percebi, minha dor podia ser a cura de alguém. E isso valia cada lágrima. Minha rotina mudou completamente. Acordava às 6, caminhava no parque por 40 minutos. Voltava, tomava café, lia o jornal. Terças e quintas, instituto. Segundas e sextas, trabalho voluntário no asilo. Quartas, grupo de leitura. Sábados, aula de pintura. Preenchi minha vida com coisas que me faziam bem. Não por obrigação. Não para agradar ninguém, mas porque eu queria. E sabe o mais incrível? Fiz amizades de verdade. Leonor virou praticamente uma irmã. Almoçávamos juntas todo domingo. Conversávamos sobre tudo. Política, livros, receitas, solidão, recomeços. Conheci Marta, 59 anos, no instituto. Ela tinha acabado de se divorciar de um marido abusivo. Viramos confidentes. Conheci seu Alberto, 73 anos, viúvo no asilo. Ele me fazia rir com piadas ruins e histórias da época que trabalhou como radialista. Não era romance, era amizade, companheirismo. E bastava. Um dia seu Alberto me perguntou: Dalva, você não fica com raiva do seu filho? Pensei bastante antes de responder. Fico, mas também fico triste, porque perdi o filho que conheci, e ganhar ele de volta. Não sei se é possível. E se ele mudar de verdade? Aí a gente vê, mas não vou viver esperando. Minha vida não pode depender da redenção dele. Ele assentiu, compreensivo. E era isso. Minha vida não dependia mais de ninguém, nem de Heitor, nem de memórias do Arnaldo, nem de expectativas frustradas. Dependia só de mim. Vendi a chácara também, R$ 1.900.000. Doei metade para o asilo Santa Clara, reformaram o refeitório inteiro, compraram camas novas, contrataram mais enfermeiros. A outra metade, bolsas de estudo. 10 jovens de comunidades carentes, todo ano, recebendo formação técnica em gastronomia, marcenaria, mecânica. Profissões práticas, que geram renda. Chamei de Bolsa Arnaldo Silva, porque ele teria amado isso. No dia da inauguração oficial do Instituto, em junho, fizemos uma pequena cerimônia. 50 pessoas. Bolo simples, café, refrigerante. Heitor apareceu. Ficou no fundo, quieto, observando. No final, ele se aproximou. Mãe, tô orgulhoso de você. Olhei nos olhos dele. Procurei sinceridade. Encontrei. Obrigada. Foi tudo o que consegui dizer. Não nos abraçamos, mas demos um passo. Pequeno, mas um passo. Naquela noite, sozinha no apartamento, sentei na cama e escrevi no meu diário. Algo que comecei a fazer em terapia. Sim, finalmente procurei uma psicóloga. Escrevi. Hoje percebi que não preciso do perdão dele. Preciso da minha própria paz. E essa, finalmente, estou conquistando. Dia após dia. Tijolo por tijolo. Construindo uma vida que não depende de ninguém me validar. Uma vida que é minha. Só minha. E isso é liberdade. Fechei o caderno, deitei e dormi sorrindo. Porque pela primeira vez em 67 anos, eu não era a mãe de alguém, a esposa de alguém, a dona de algo que alguém queria. Eu era simplesmente Dalva. E Dalva estava bem. Mais do que bem. Dalva estava inteira. Ulping Sindes e essa, descobri, era a maior vitória de todas. 1 ano e meio depois daquela noite no restaurante. Setembro. Primavera começando a colorir São Paulo. Eu estava no instituto quando meu celular tocou.
Número do Heitor. Atendi surpresa. Ele nunca ligava fora do dia combinado. Mãe, você pode vir aqui em casa? Preciso te mostrar uma coisa. Aconteceu algo? Nada ruim, só... Venha, por favor. Fui, curiosa, cautelosa. Cheguei no apartamento dele, pequeno, um quarto e sala em Pinheiros, alugado com o próprio salário. Nada parecido com o padrão que ele tinha quando estava comigo. Ele abriu a porta, magro, mais velho no rosto. Mas os olhos estavam diferentes, menos vazios. Entra, mãe. Entrei. Apartamento simples, mas limpo. Móveis básicos. Nenhum luxo. Ele me levou até a mesinha de centro. Havia um envelope. Abre. Abri. Dentro um cheque. Valor: R$ 177 mil. Meu coração pulou. Heitor, consegui juntar. Vendi o carro, peguei empréstimo no banco, fiz uns bicos de consultoria. Ele passou a mão no cabelo, nervoso. Não quero dever mais nada. Quero começar do zero. De verdade. Peguei o cheque. Olhei para ele. Por quê? Porque você tinha razão. Sobre tudo. Ele sentou no sofá. Eu passei 1 ano e meio trabalhando, pagando contas, vivendo com o mínimo. E sabe o que descobri? Que eu nunca tinha feito isso antes. Tudo que eu tive veio de você e do pai. Eu nunca construí nada sozinho. Sentei ao lado dele. E agora? Agora eu sei o que é conquistar. É diferente de receber. Ele me olhou. E entendo por que você ficou tão decepcionada comigo. Porque eu joguei fora o que você levou 40 anos construindo. Não consegui segurar as lágrimas. Heitor, eu nunca quis te punir. Só queria me proteger. Eu sei. E você fez certo. Ele limpou os próprios olhos. Eu não mereço seu perdão. Mas quero trabalhar para merecer seu respeito, nem que leve o resto da vida. Segurei a mão dele, magra, calejada de trabalho. Você já começou. Ficamos ali, sentados em silêncio, mãe e filho, quebrados. Mas talvez começando a se remendar. Não era final feliz de filme. Não era reconciliação perfeita, mas era real e verdadeiro. E por enquanto, bastava. 3 semanas depois, fiz minha 10ª palestra do ano. Biblioteca Municipal da Lapa. 62 mulheres presentes. Algumas com mais de 80 anos, outras na casa dos 50, recém-viúvas ou divorciadas. Contei minha história, do começo ao fim, sem filtros, o restaurante, as risadas, a traição, a dor, a decisão de me proteger, o confronto, a reconstrução. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto, até que uma senhora na primeira fileira levantou a mão, cabelo completamente branco, olhos marejados. Como a senhora teve coragem? Pensei antes de responder. Não foi coragem, foi desespero. Pausei. Chega um momento em que você percebe. Ou você se escolhe, ou você desaparece. E eu me recusei a desaparecer. Aplausos explodiram. Não esperava. Fiquei sem jeito. Uma mulher na terceira fileira se levantou, chorando. Minha filha tá me pedindo para vender meu apartamento e morar com ela. Diz que é pra eu não ficar sozinha. Mas sei que ela quer o dinheiro. E eu tava quase aceitando. Até hoje. Não aceite, eu disse firme. Não por raiva, mas por proteção. Se ela te ama de verdade, vai respeitar sua decisão. Mais mulheres começaram a compartilhar histórias. Filhos que sumiam. Netos que só ligavam pedindo dinheiro. Genros manipuladores. Noras interesseiras. E ali, naquela biblioteca velha com cadeiras de madeira rangendo, 62 mulheres entenderam que não estavam sozinhas. Que a dor delas era coletiva, mas a força também. No final, uma jovem de uns 30 anos se aproximou. Grávida, barriga grande. Minha sogra é como a senhora. Sozinha, viúva. E meu marido só quer saber da herança dela.
Ela segurou minha mão. Não quero ser a Bruna da história dela. Posso trazer ela aqui? Por favor, respondi. Traga. Hoje, enquanto escrevo estas últimas linhas no meu diário, olho pela janela do meu apartamento. Vejo o parque, crianças brincando, casais caminhando, idosos sentados nos bancos, conversando. A vida acontecendo, e eu fazendo parte dela, não como coadjuvante, mas como protagonista da minha própria história. Aprendi que família nem sempre é sangue. Às vezes é escolha. É quem fica, é quem respeita, é quem ama sem querer nada em troca. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Significa liberar o veneno que estava me envenenando. Aprendi que envelhecer não é sinônimo de invisibilidade, é sinônimo de sabedoria. E quem não enxerga isso, perde a oportunidade de aprender. Mas principalmente, aprendi isto. Quando alguém te chama de patética, não é sobre você, é sobre a cegueira deles. Porque eu não era patética. Nunca fui. Eu era uma mulher que construiu um império do zero, que criou um filho sozinha depois de enviuvar, que se levantou cada vez que caiu, que lutou quando seria mais fácil desistir. E se isso é ser patética, então que todo mundo seja. Naquela noite no restaurante Família Toscana, quando revelei aquele único detalhe, que eu era dona de tudo, não eles, vi o desespero nos olhos deles. E senti, pela primeira vez em anos, que tinha escolhido a coisa certa. Escolhi a mim mesma. Se você está passando por isso agora, se tem um filho que te usa, uma nora que te manipula, um parente que só aparece quando quer dinheiro, escolha você também. Porque quem te ama de verdade nunca vai rir da sua dor, nunca vai planejar sua morte, nunca vai te chamar de patética. E se chamarem, mostre quem você realmente é. Porque às vezes, perder uma família falsa é o único jeito de ganhar a si mesma de volta. E não existe presente maior do que esse. Se esta história tocou seu coração, se você se viu em alguma parte dela, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui, toda semana, compartilhamos histórias reais de mulheres que se recusaram a desaparecer. E você? Já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre agradar alguém ou proteger a si mesma? Conta pra gente nos comentários, porque sua história também importa. E lembre-se sempre, você nunca é patética por amar, mas também nunca é egoísta por se proteger. A dignidade não tem preço, e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirar isso de você. Esta foi a história de Dalva, mas poderia ser a sua, ou da sua mãe, ou da sua avó. Porque, infelizmente, abuso financeiro e emocional contra idosos é mais comum do que gostaríamos de admitir. Se você conhece alguém passando por isso, compartilhe essa história. Pode ser o empurrão que ela precisa para se libertar. Nos vemos na próxima história. Até lá, cuide de você, porque você merece.